Vamos lá, minha galerinha. Ligações químicas 1, das ligações iônicas às ligações covalentes. Então, para a gente trabalhar com essa parte de ligações químicas, nós temos que observar que você lembra do que são as propriedades periódicas, principalmente a eletronegatividade, beleza? Para a gente poder entender como é que vai funcionar a dinâmica aí das ligações acontecendo com os elétrons na camada de valência. Então vamos lá. Seguinte, primeira coisa fundamental, a regra do octeto, né? Átomos estabilizar assim como os gases nobres, ou seja, com 8 elétrons na camada de valência. Lembra que os gases nobres são inertes? Agora, cuidado, isso funciona muito bem para os quê? Para os representativos. E quem são os representativos? São os terminados em S ou o quê? Ou P. Então, a teoria do octeto funciona muito bem para os extremos da tabela periódica. Beleza? Tá. Então, se a gente pegar aí a estabilidade, o que a gente vai ver? A gente vai ver a estabilidade eletrônica para os gases nobres, que é a regra do octeto. Então, o neônio, se a gente pegar lá a distribuição eletrônica do neônio, 1s2, 2s2, 2p6, 8 elétrons na carbona. O argônio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 8 elétrons na camada de valência. Olha lá, 8 elétrons na camada de valência. 8 elétrons na camada de valência. E o criptônio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Na camada de valência, ele vai ter 8 elétrons. Então, essa é a teoria do quê? Essa é a teoria do octeto. Então, se a gente for pegar a ligação iônica, o princípio dela é formar íons. Então, vai ser alguém de carga positiva e alguém de carga negativa. Os de carga positiva são chamados de cátion. Geralmente ocorrem porque perdem elétrons. E os de carga negativa são chamados ânions. Geralmente porque ganham elétrons. Então, os cátions é porque perdeu elétrons. E os ânions é porque ganhou elétrons. Tudo bem? Para perder elétron, você tem que ter baixa eletronegatividade. Baixa eletrônica. E aqui tem que ter alta eletrônica. Esse é o princípio básico para a gente observar as ligações iônicas. Então, os elementos envolvidos geralmente são metais e ametais, que vão ter essas características que falamos até o presente momento. Tudo bem? Guardou isso aí? Então vamos lá. Se a gente observar a ligação iônica, por exemplo, entre o sódio e o cloro. O sódio é um metal e o cloro é um ametal. O sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1 elétron na camada de valência. O cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tem 7 elétrons na camada de valência. Então, a tendência do
cloro é ganhar elétron, porque ele é mais eletronegativo. Então, esse cara é mais eletronega, e esse cara aqui é menos eletronega. Tudo bem? Então, o sódio vai perder um elétron e o cloro vai ganhar um elétron do sódio. Então, esse daqui perde o elétron e esse daqui ganha o elétron. Então, aqui nós temos um átomo e aqui nós temos um átomo. Agora, ele deixa de ser átomo e vira o quê? Um cátion. Ele deixa de ser átomo e vira o quê? Um ânion. E o cátion e o ânion sofrem atração mútua entre si, porque positivo atrai negativo e negativo atrai positivo. Essa é a regra maior que a gente vai usar. Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Beleza? Então, cátion atrai ânion, ânion atrai o quê? Cátion. Mas o ânion é formado a partir de quê? De um ametal. E o cátion é formado a partir de um metal. Daí as características da ligação iônica. Fechou? Como elas acontecem. Se a gente for olhar na tabela periódica, a gente vai ver os representativos. Lembra? Terminado em S e terminado em quê? Em P. O grupo 1 e o grupo 2 tendem a perder 1 e 2 elétrons. O grupo 3, 3. Aí o 4 tem sofre variação. O 5, 6 e o 7 tendem a ganhar cada um. O 5, 3 elétrons para formar 8. O 6, 2 elétrons para formar 8. O 7, 1 elétron para formar 8. E os gases nobres não precisam porque eles já são estáveis. Então, essas são as valências utilizadas na camada de valência. Os elementos de transição já bagunçam a regra do octeto. Então, eles não entram nessa brincadeira. Beleza? Então, quando a gente pega para determinar a fórmula de um composto iônico, basta a gente ver qual é a carga do cátion, a gente traz ela para o ânion, e qual a carga do ânion, a gente traz ela para o cátion. Então, se eu tenho aqui Na+, com S menos 2, então ele fica Na2, S1. É só a gente fazer o cruzado, beleza? É só a gente fazer o cruzado. Os protagonistas dessa brincadeira são os átomos. Lembrando que o metal vai tender a perder e o ametal vai tender a ganhar. Quando isso acontecer, o metal forma o cátion, que vai ter a carga positiva, e o ametal forma o ânion, que tem a carga negativa. E aí eles vão formar o retículo cristalino, que é um arranjo tridimensional que deixa a estrutura bem rígida. Então, por exemplo, o Na+, vai atrair um Cl-. O Cl- vai atrair o Na+. O Na+ vai atrair o Cl-. O Cl- vai atrair o Na+. O Na+ vai atrair o Cl-, o Cl- vai atrair o Na+, o Na+ vai atrair o Cl-. Tá vendo o que tá acontecendo ali, ó? O Cl- vai atrair o Na+, o Na+ vai atrair o Cl-, o Cl- vai atrair o Na+, o Na+ vai atrair o Cl-, o Cl- vai atrair o Na+, o Na+ vai atrair o Cl-, e formou esse o quê? Cubo. E aí aqui eu só estou expandindo o cubo, tá? Formou o cubo. Então, nós temos um cubo formado. Então, o sódio atrai o cloro,
o cloro atrai o sódio, e aí nós temos essa compactação, essa força eletrostática entre os átomos, entre os íons. E essa força eletrostática é fortíssima de forma a formar um sólido. E eles ficam presos. Não é um retículo, não molécula, viu? Então, nós temos um retículo. Nós temos uma rede cristalina. Então, não uma molécula. Então, cuidado. NaCl não é uma molécula. É um retículo. É um cristal. Tudo bem? Fica bem claro isso aí para você. Ou seja, as ligações iônicas ocorrem por transferência de elétrons, os metais perdem e os ametais ganham, formam retículos cristalinos que vão ter altos pontos de fusão e ebulição, porque vai ter que separar todos os átomos, então isso requer muita energia. Tudo bem? Agora, nas ligações covalentes, presentes aí no DNA e na água, elas vão acontecer de forma diferente. Por quê? Porque vai ter que haver um compartilhamento de elétrons. Então, se a gente pegar aqui o hidrogênio ele é 1s1. O oxigênio, ele é 1s2, 2s2, 2p4. Nossa, ficou muito ruim. Vamos de novo. O oxigênio, como é que ele é? Ele é 1s2, 2s2, 2p4. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ele tem 6 elétrons na camada de valência. O hidrogênio tem quantos elétrons na camada de valência? 1. Existe uma estrutura que nós chamamos de Lewis, que facilita a nossa interpretação. É assim, o hidrogênio tem um elétron e o oxigênio tem quantos na camada de valência? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ligação covalente funciona assim. Imagina, eu tenho um elétron com outro elétron. Eles vão sofrer uma repulsão. Uma repulsão eletrostática. Então, eles não podem, tecnicamente, não podem ficar juntos. Porém, eles têm um movimento chamado de spin. Esse movimento de spin é o átomo girando, o elétron girando no seu próprio eixo. Spin. É o giro do elétron. Só que quando ele gira, ele gera um campo norte, um campo magnético norte e um campo magnético sul. O outro está girando ao contrário, então ele gera um campo magnético sul e um campo magnético norte. Aí o que vai acontecer, companheiro? Meu jovem garoto. O que vai acontecer, meu jovem garoto? Vai acontecer o seguinte: 10 não é 20. Vai aparecer uma força de atração tão forte que vai manter os dois elétrons e tudo que está em volta junto. Essa força de atração é uma força eletromagnética. Uma força eletromagnética. Isso mantém essa galera toda aqui unida. Então eu posso compartilhar esse elétron com esse, que vai manter os dois átomos unidos. Beleza? Então, aqui eu posso pegar para ti e fazer o seguinte: dizer que eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio. E esse pauzinho é toda essa explicação da força eletromagnética.
Só que aqui eu vou precisar de outro hidrogênio. Por quê? Para seguir a teoria do octeto. Como assim teoria do octeto? Olha lá, ó. 2, 4, 6, 8 elétrons em volta do oxigênio. Então, eu vou precisar aqui de mais um hidrogênio e vai sobrar 2 pauzinhos de elétron ali. E aí, é por isso, e não nada além disso, que a fórmula da água é o quê? É H2O. Então, aqui você tem a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. E a fórmula molecular. A fórmula de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Beleza? É assim que a gente faz as ligações covalentes, através de força eletromagnética, formando moléculas. Fechou? Então tá bom. Tá. Seguinte, vamos falar de ligação simples, dupla e tripla. Como é que funciona a ligação simples? Olha lá, o hidrogênio tem um elétron com um elétron. Ele forma uma ligação direta. Essa ligação direta nós chamamos de sigma. Já o oxigênio, ele vai precisar de 2 ligações. Então, eu tenho o oxigênio formando 2 ligações. A primeira ligação eu vou chamar de sigma. A segunda ligação eu vou chamar de pi, porque é uma ligação dupla. Então aqui eu vou ter o oxigênio, formando uma ligação dupla. Uma delas é sigma e a outra é pi. Já uma ligação tripla, eu vou ter o nitrogênio, por exemplo. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou conseguir fazer uma ligação sigma, sempre a primeira é sigma, e vou conseguir fazer 2 ligações, 2 compartilhamentos, que eu vou chamar de pi, que é o choque lateral. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter a ligação tripla, sendo que uma é sigma e 2 são pis. Então, sigma, pi, pi. Simples, dupla, tripla. Fechou? Então, essas classificações dos tipos de ligações que nós temos. Então, temos essas 3 formas de representar as ligações. A estrutura de Lewis, a fórmula plana e a fórmula molecular. Então, lá, ó, a estrutura de Lewis, com os pazinhos de elétron, ligando. A estrutura de Lewis. A fórmula estrutural e a fórmula molecular. Beleza? Então tá aí as 3 formas de representar as estruturas moleculares. Se a gente for, por exemplo, montar a molécula de CO2, o que vai acontecer? Primeiro, 1s2, 2s2, 2p2. Quantos elétrons tem na camada de valência? 4 elétrons. O oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Quantos elétrons na camada de valência? 6. Beleza? Então, vou ver quem faz mais ligações. O carbono. 1, 2, 3, 4. E o oxigênio,
precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantas ligações precisa o carbono? 4. Quantas ligações precisa o oxigênio? 2. Então, o carbono precisa de 4 ligações. E o oxigênio precisa de quem? De 2. Então, eu vou colocar o carbono no centro e os oxigênios em volta. E fazer com que ele ligue primeiro de um lado e depois ligue do outro. Então, eu vou ter o oxigênio fazendo uma dupla ligação e o carbono fazendo a dupla também. Então, eu vou ter O dupla C dupla O, a molécula do CO2. Beleza? É mais ou menos assim que a gente estrutura. E aí que você tem que ver que o carbono precisa de 4, o nitrogênio precisa de 3, o oxigênio precisa de 2 e a galera do flu precisa de 1. Esses caras é a família 14, família 15, família 16 e família 17, lá da tabela periódica. E aí a gente vai montando os netos. Beleza? Conforme eles vão aparecendo. As propriedades das ligações covalentes, né? Como é que elas são feitas? Baixo ponto de fusão e ebulição, porque as moléculas são independentes. Temos os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, por exemplo. A camisa é de ligação covalente, algodão, então é sólida. A água é líquida. O ar atmosférico são moléculas, é gasoso, então é variado. E eles não conduzem corrente elétrica, caso, salvo a exceção dos ácidos que sofrem ionização. Então tem que quebrar a molécula para gerar íons. Aí sim pode acabar conduzindo corrente elétrica. Beleza? Então vamos fazer um exercíciozinho aí para poder treinar o que a gente falou. O que a gente falou? A gente falou da ligação o quê? Ligação iônica. Como é que é a ligação iônica? É metal mais o quê? A metal. O metal geralmente faz o quê? Perde elétron. E o ametal faz o quê? Ganha elétron. O ametal forma o cátion e o metal forma quem? O ânion. Lembrando, o cátion tem carga positiva e o ânion tem carga negativa. Isso é ligação o quê? Iônica. E a ligação covalente? Ligação covalente. Como é que ela é estruturada? Ela é ametal mais ametal. Ela pode ser ametal mais hidrogênio. E ela pode ser hidrogênio mais hidrogênio. Tudo bem? Hidrogênio mais hidrogênio. Lembrando que aqui é eletrostática e aqui é eletromagnética. Aqui forma molécula, aqui forma cristal, rede cristalina. Resumão aí pra gente, beleza? Vamos lá. O paraquat, ou dicloreto de 1,1-dimetil-4,4-biridinil, cuja estrutura é mostrada na figura a seguir, é um herbicida que foi amplamente utilizado na agricultura devido ao seu baixo custo e grande eficácia. O paraquat foi proibido após a divulgação de pesquisas que comprovam a relação entre o pesticida e o desenvolvimento de doenças de Parkinson.
Mutação genética que pode causar câncer. Com relação ao composto químico e suas fórmula ligações. Em sua fórmula, ligações. Letra A, ligação iônica apenas. Cara, tá vendo pauzinho? Tem ligação o quê? Covalente. Tem carga positiva e negativa? Cara, tem. Tem carga positiva e carga o quê? Negativa. Carga negativa, carga positiva. Carga positiva, carga negativa. Isso caracteriza a ligação o quê? Isso caracteriza a ligação iônica. Já os pauzinhos caracterizam ligação o quê? Os pauzinhos caracterizam ligação covalente. Então você tem ligação iônica e ligação covalente na estrutura. E o composto, então, é iônico e covalente? Não! O composto é um composto iônico. Gente, se houver uma ligação iônica, o composto é iônico. Beleza? Pode ter bilhões de ligações covalentes. Se tiver uma ligação iônica, o composto é iônico. Fechou? Então, espero que vocês possam estabelecer mais exercícios aí e que vocês fluam nas ligações iônicas e covalentes. Um beijo do Barbudinho.